Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para esse nosso encontro e nós refletiremos sobre o Evangelho que a Igreja proclama no dia de hoje. O Evangelho que a Igreja proclama hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Que alegria nos encontrarmos aqui nesse espaço, onde é possível refletir um pouquinho, partilhar um pouco sobre a Palavra de Deus. Para isso, vamos invocar sobre nós o nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Preparemos nosso coração para ouvir a Palavra. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vamos fazer a leitura do nosso texto bíblico, Marcos capítulo 12, versículos 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem
de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, eu quero destacar aqui o versículo 29 desse texto aqui, e a partir dele a gente faz uma conversa aqui do Evangelho. Olha, Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O primeiro mandamento começa com essa expressão: ouve, ó Israel. E essa expressão pode ser transferida e traduzida para nós: ouve. Como é importante a gente ouvir o que está sendo dito. Muitas vezes a gente ouve o que a gente quer, mas é importante a gente aprender a ouvir aquilo que está sendo dito. São coisas diferentes. Ouvir o que está sendo dito e ouvir as coisas que a gente quer ouvir. Faz toda a diferença se a gente é capaz de ouvir o que o outro está falando e prestar atenção. E é claro que para a gente conseguir ouvir bem os outros, a gente precisa aprender a se ouvir bem. Ouvir os pensamentos, ouvir os sentimentos da gente, ouvir as ações. O que eu quero dizer com isso? A gente se conhecer, a gente prestar atenção às coisas que a gente pensa, às coisas que passam pela nossa cabeça e que a gente nem se dá conta. Os sentimentos que aparecem em nós e que muitas vezes nós não paramos e não prestamos atenção. Às vezes eles indicam alguma coisa e a gente não vai atrás daquilo que eles estão indicando, os sentimentos que aparecem. E as ações, quer dizer, prestar atenção às coisas que a gente faz, prestar atenção às coisas que a gente fala. Às vezes a gente não se ouve, porque se a gente se ouvisse falando o que a gente fala, a gente não diria. A gente, se prestasse bastante atenção, evitaria muitas coisas que a gente fala. A gente geralmente costuma falar demais e ouvir menos. E a leitura aqui indica que a gente precisa ouvir. Para que a gente possa cumprir os mandamentos, é necessário ouvir. Ouvir é uma expressão que vem lá do latim. E ouvir e obedecer estão muito próximos. Ouvir no sentido de entender. Obedecer não porque é alguém que está me obrigando, mas porque eu ouvi, eu entendi o que está sendo dito, e aquilo que está sendo dito, ele é fundamental para a minha própria vida, é fundamental para que eu possa crescer. Só lembrando, aqui nós estamos no contexto de retomada dos mandamentos. Jesus faz uma síntese dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos sintetizam com clareza todo o decálogo, os 10 mandamentos. E os mandamentos, é preciso lembrar-se sempre que eles nasceram não para oprimir as pessoas. Os 10 mandamentos nasceram para ajudar o povo de Israel a se organizar, porque eles haviam saído do Egito, onde eles eram escravos, onde eles eram oprimidos. Quer dizer, existiam chefes que os conduziam e que diziam o que eles tinham que fazer. Eles continuam com alguém liderando, que é o Moisés, mas através de Moisés eles recebem os mandamentos de Deus. E os mandamentos são para que eles possam continuar e se desenvolver na sua libertação, no seu processo de libertação. O processo de libertação não tem só o primeiro passo, que é a saída do Egito, onde eles eram escravos. Sair de uma situação de escravidão é importante, mas permanecer numa situação de liberdade é mais importante ainda. E os mandamentos, eles servem para isso. Por isso que Jesus diz: olha,
Prestem atenção aos mandamentos, porque eles são algo que vão trazer a libertação de vocês, vão trazer a vida para vocês. Por isso ele coloca esses dois como centro de tudo. Então, obedecer e ouvir aqui são coisas muito próximas. Não é o obedecer, fazer o que os outros querem que a gente faça por fazer, mas prestar atenção às coisas que a gente está fazendo. Prestar atenção ao que esses mandamentos se propõem quando leva a gente a olhar para Deus como único absoluto e único para quem a gente deve dobrar os joelhos. E o nosso irmão como a oportunidade de servi-lo e de amar a Deus, porque nós não amamos a Deus primeiro para depois amar os irmãos. Nós amamos a Deus através do irmão que nós amamos. Nós amamos a Deus através das atitudes que nós tomamos. E como eu costumo dizer sempre, se a gente quer ouvir a Deus, a gente precisa aprender a ouvir os irmãos. Pois é através deles que Deus pode nos falar e que Ele nos fala profundamente. Jesus nos ensina isso, inclusive nesse evangelho de hoje. Então nós não precisamos fazer uma separação entre amar a Deus e amar os irmãos. Essas coisas estão entrelaçadas, elas caminham juntas. Não é preciso fazer uma coisa depois outra, não. A gente faz uma coisa e à medida que a gente faz uma coisa, a gente está fazendo a outra. Deus nos ajude então a trazer para dentro de nós esses mandamentos, compreendê-los e ouvir todo o ensinamento que Ele traz para nós. Vamos apresentar ao Senhor nesse momento as intenções que cada um de nós carrega. Rezemos por aqueles que nos pediram oração nesse dia, rezemos pelos doentes, rezemos por todo o contexto da pandemia que nos envolve o mundo todo e tem trazido tanto sofrimento, insegurança, drama na vida de tantas pessoas. Vamos colocar nas mãos de Deus cada uma das pessoas, por exemplo, os profissionais da saúde que estão na linha de frente, os políticos que têm poder de decisão sobre as nossas vidas e que não têm vida fácil, porque qualquer decisão que se toma vai ser criticado de um lado ou de outro. Rezemos pelos cientistas para que possam continuar trabalhando e fazer um bom trabalho e desenvolver uma vacina e tratamentos para que a gente possa conseguir sair com segurança dessa pandemia. E rezemos especialmente pelas vítimas da Covid-19, pelas pessoas que se foram, estão na casa do Pai, e também por seus familiares que não tiveram nem mesmo a oportunidade de se despedirem deles, dados os protocolos que se adota quando alguém é diagnosticado e falece pela Covid-19. Peçamos ao Senhor por cada uma dessas pessoas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Que bom, gente, poder rezar e colocar o nosso coração e a nossa vida nas mãos de Deus.
Alguns recados aqui para o Corpus Christi que vai acontecer na semana que vem. A gente está pedindo para você que faz trabalho manual, aí, por exemplo, guardanapos, tapetes, toalhas, o que você conseguir fazer com tecido, para que a gente possa fazer o enfeite na igreja no dia do Corpus Christi. E junto com isso também nós continuamos pedindo os alimentos para que a gente possa montar cestas básicas. Como sempre, a gente conta com a contribuição de vocês. Agradeço aqueles que já fizeram isso. Eu sei que tem bastante gente com muitas ações para ajudar a gente. E graças a Deus, nos 2 meses anteriores, a gente conseguiu uma quantidade de alimentos suficiente, graças a essa generosidade. Então, agradeço muito. Você pode levar até a igreja ou, se você não puder sair de casa, pode ligar na paróquia que o pessoal vai buscar, tá bom? Bom, amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário, às 18 horas, para continuar essa nossa reflexão e rezar juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais, e amanhã a gente se encontra novamente.